Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer essa mandala aqui, que é uma mandala pequena, ela não é tão grande, ela tem 30 centímetros, mas ela é muito bem trabalhada, tem pontos relevo, pontos pegando por trás, e eu coloquei esses detalhes das bolinhas aqui, então também vou mostrar como é que eu coloquei, como é que eu fiz essa amarração. Eu vou usar na minha nova mandala a linha Charme na cor Off-White. Eu vou precisar também de uma agulha de crochê 2,5 mm, uma tesourinha, a agulha de tapeceiro para arrematar, e eu vou precisar de 8 bolinhas como essa, que são umas contas aqui, com um vãozinho mais ou menos grande para a gente poder passar a nossa linha 2 vezes. É claro que vocês podem usar a linha que vocês quiserem, que é só uma sugestão, tá? E é interessante também perceber que essa linha vai me dar mais ou menos esse tamanho. De peça, né? Então, quando vocês usarem linha mais grossa ou mais fina, vocês provavelmente vão ter um outro tamanho de trabalho. Então, o aro, geralmente eu falo até pra gente ver no final, porque a gente estica a peça e tal e vai ver direitinho que tamanho que vai ficar, tá bom? Então, vamos começar. Mas antes, quero mostrar para vocês o gráfico que a gente vai usar como base. Ele não é de minha autoria. Ele tem 13 voltas, eu vou fazer uma alteração apenas na última. Então, vamos lá. Então, iniciando, que primeira volta a gente vai fazer 16 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, para fazer o anel mágico, seguro aqui essa pontinha do fio, prendo, né, com os meus dedos aqui. Vou passar com a minha agulha de crochê por baixo do fio da direita, trago o fio da esquerda aqui por baixo, faço essa alcinha e puxo de novo o fio da esquerda por dentro da alcinha. Aí, prendi e vou fazer meus 16 pontos baixos aqui dentro. Então, aqui tô com os 16 pontos baixos, eu vou fechar o anel, puxando a linha. Talvez não feche completamente, tá? Porque 16 pontos aqui dentro do anel é bastante coisa, mas não faz mal também. Aí, a gente pega aqui e faz um baixíssimo para fazer o fechamento no primeiro ponto baixo. Aqui a gente passa a nossa agulha, fechando aqui com baixíssimo. Então, essa aqui foi a primeira volta, tá pronta? E a segunda volta é o seguinte: são 8 pontos pipoca separados por 5 correntinhas. Então, a gente vai fazer, como a gente tem 16 pontos baixos, aqui a gente vai fazer um pipoca em cima de um, aí pula um e faz no próximo, pula um e faz no próximo. E as 5 correntinhas separando. Aqui no gráfico até dá uma impressão de que os pontos pipoca estão no meio, tá? Entre um ponto baixo e outro, mas eu não vou fazer assim, não, porque eu acho que é muito 5 pontos altos aqui para formar o pipoca, é muita coisa, né? Então, a gente vai fazer em cima do ponto baixo mesmo, tá? Que é igual eu fiz na outra mandala, que já tá pronta. Então, como que a gente faz o pipoca? 5 pontos altos e aí a gente faz aquele fechamento pegando o primeiro ponto e o último. Primeiro ponto alto, vamos subir 3 correntinhas. E aí, a gente vai fazer mais 4 pontos altos dentro aqui do mesmo lugar, da onde saíram as correntinhas. Aí, você tira a agulha e vai passar ela aqui, ó, no primeiro ponto alto, na parte de cima do primeiro ponto alto, né, que são essas 3 correntinhas aqui que a gente fez pra começar. Então, coloco minha agulha aqui pra fechar o ponto e fazer a pipoca. E vou puxar a alcinha do último ponto e faço assim, ó, puxo de uma vez como se fosse um ponto baixíssimo, tá? E aí, tá pronto o meu primeiro pipoca. Aí, faço 5 correntinhas, separação. E o próximo ponto, a gente vai pular um, então, e fazer o seguinte, a gente só tem que prestar bastante atenção aqui pra ver qual que é esse ponto, tá? Porque como o ponto pipoca, ele é gordinho, se a gente não fizer no lugar certo, quando der a volta toda aqui, vai faltar lugar. Então, aqui, ó, esse ponto que tá bem do ladinho aqui é o que vai ficar vazio, e aí
eu vou fazer no próximo. Então, mais um pipoca aqui. 5 pontos altos. Tiro a agulha. Venho na parte de cima do primeiro ponto alto, coloco a alcinha e puxo. 5 correntinhas. Então, a gente vai seguir assim até completar os 8, tá bom? Dando a volta toda aqui. Então, tô indo aqui pro último ponto pipoca. No último ponto livre aqui que sobrou. Daí, vamos puxar aqui pra fazer, puxar a alcinha. Pra fazer nosso último pipoca. E aí, 5 correntinhas. E vou prender aqui em cima, ó, junto, né, onde começou aqui. Um baixíssimo, tá? Então, tá assim. Depois aqui o meio dá até pra dar mais uma puxada, que ele fecha um pouquinho. O meu ficou assim, um pouquinho abertinho. Acho que depende da linha isso um pouco, tá? Então, tá feita aqui essa segunda volta, bem bonitinha, né? Então, vamos partir pra próxima. Então, aqui na terceira volta, a gente vai fazer o seguinte: 5 pontos altos aqui nesse espaço de correntinhas da volta 2. Então, 5 pontos altos aqui, 2 correntinhas e prendo com um ponto baixo aqui no meio, em cima do pipoca, tá? E aí, 2 correntinhas e 5 pontos altos para recomeçar. Então, vamos lá. Como eu já tô aqui no meio, ó, eu vou fazer uma correntinha para representar meu primeiro ponto baixo. Vou fazer mais 2 correntinhas, que já são as correntinhas de separação. E aí, já faço os 5 pontos altos aqui. Daí, 2 correntinhas. E aí, prendo com o ponto baixo aqui em cima do pipoca. E recomeço com 2 correntinhas e os 5 pontos altos. E a gente vai seguindo assim até dar a volta toda. Quando eu faço aqui esse ponto baixo no meio do ponto pipoca, eu gosto de pegar ele bem por dentro todinho dele aqui, tá vendo? Eu passo minha agulha mesmo por dentro dele, não pego a alcinha aqui de trás, não, porque eu acho que ele fica mais bem centralizado. Depois, na hora que a mandala estica, ele fica melhor assim, tá? Ele fica bem presinho, porque se a gente acaba pegando só uma alcinha, alguma coisa aqui por trás, às vezes a gente pega num ponto num lugar, no outro ponto em outro, e aí começa a ficar mais tortinha, tá? A mandala. Então, assim ele vai ficando bem certinho. Então, vamos seguindo. Cheguei aqui, então, na última sequência, vou fazer os 5 pontos altos. 2 correntinhas. E aí, eu vou prender aqui naquela primeira correntinha que foi o primeiro ponto baixo que a gente fez, né? Então, vou fazer um baixíssimo aqui nessa primeira correntinha. E aí, tá feita a nossa terceira volta. Então, na quarta volta, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer 3 pontos altos pegando pela frente, só nos 3 pontos altos do meio aqui. Então, o primeiro e o último não vão ter ponto pegando neles aqui, tá? E 7 correntinhas separando, tá? Então, é só isso, vamos lá. Só que como a gente tá em cima aqui do fechamento, né, que foi aqui no meio, onde era o ponto alto, a gente vai ter que fazer uns pontos baixíssimos até chegar no lugar certo de começar a volta. Então, a gente vai, ó, passar a agulha aqui na alcinha de trás. Quem quiser cortar também, começar lá no lugar, também dá, né? Mas depois é só remontar o fio, é tranquilo também. Então, aqui, deixa eu pegar todas as alcinhas aqui. Pronto, então eu faço um baixíssimo aqui nessa primeira correntinha.
Então, outro baixíssimo aqui na segunda correntinha, mais um aí já no primeiro ponto alto. Tá? Aí, o próximo ponto alto já é onde eu vou começar. Fazer mais um baixíssimo aqui, que eu quero já fazer o... Aqui ele começou pelo gráfico, ele subiu as 3 correntinhas do primeiro ponto alto, sem fazer o ponto pegando pela frente. Mas até dá pra gente fazer aqui, tá? É só a gente fazer... Em vez de já subir as 3 correntinhas direto, a gente fazer um ponto baixo, pegando pela frente, tá? Então, a gente não laça, a gente só vem com a agulha aqui, ó, pegando esse ponto, eu passo por trás do ponto alto, puxo a linha, faço tipo um ponto baixo aqui, ó, pegando pela frente, e subo 3 correntinhas, aí ele já fica como um ponto alto pegando pela frente, tá? Senão ele vai ficar só ele aqui, sem o ponto pegando pela frente. Agora eu já posso seguir normal, pegando pela frente no segundo. E no terceiro. E fazendo as 7 correntinhas de separação. Então, aqui, ó, 7 correntinhas, e aí sim eu já passo pro bloco do lado aqui, fazendo no segundo ponto alto. Então, laço, para fazer o ponto alto, né, pegando pela frente. Então, venho com a minha agulha aqui, ó, passo ela por trás, puxo a linha e já subo o ponto alto. Aí, o do lado, mesma coisa. Mais um. E aí, direto as 7 correntinhas. Então, essa é a sequência, tá? Vai ficando assim. A gente vai seguir até dar a volta toda. Então, cheguei aqui no último bloquinho, fazendo meus 3 últimos pontos altos, pegando pela frente. Sete correntinhas. E vou fechar aqui em cima, ó. A gente fez o primeiro ponto alto, começando aqui com aquele ponto baixo, pegando pela frente, e aí subiu as 3 correntinhas. Então, eu vou fechar aqui em cima, nessa correntinha, né? Que seria como se fosse a parte de cima do ponto alto, tá? E aí, tá feita a nossa quarta volta. Agora, na próxima volta, que a gente vai continuar com esses pontos altos pegando pela frente, que vai dando esse efeito aqui, né, dessa sobreposição. Então, na próxima volta, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui no primeiro ponto. A gente ficou com 3 aqui, né? Então, 2 pontos altos no mesmo lugar aqui, pegando pela frente os 2, tá? Depois, mais 2 aqui no meio, só que vai ser tipo um V, então vão ser 2 pontos altos separados por 3 correntinhas, e aqui, nesse terceiro, mais 2 pontos altos. Aí, 2 correntinhas, e prender com ponto baixo aqui, 2 correntinhas, e aí a gente vai continuar, né, fazendo a sequência de novo. Então, começando aqui, ó, aqui a gente nem precisa fazer esse ponto baixo para subir correntinha, porque como são 2, um vai ficar na frente aqui, já dá o efeito do ponto pegando pela frente, tá? Não precisa fazer 2 vezes aqui nesse primeiro. Então, a gente só sobe as 3 correntinhas para começar. E aí, laço e faço o de cima aqui pegando pela frente. E aí, já fica aqui certinho, tá? Já deu o efeito aqui que a gente precisa. Aí, no seguinte, aqui no do meio, laço. Faço aqui o meu ponto alto pegando pela frente. Aí, esse aqui vai ter no meio 3 correntinhas, para fazer tipo aquele Vzinho. Aí, outro ponto alto pegando pela frente. E no terceiro aqui da sequência são só 2, como no primeiro. Então, laço e faço um.
fecho ele normal, opa, fecho ele normal e laço, faço mais um por cima aqui. Então, aqui vai ficar bem cheinho, tá? Ó, ficando assim. Duas correntinhas. Um ponto baixo aqui no meio. Das correntinhas da volta de baixo, duas correntinhas e vou recomeçar. Tá? Aí aqui nessa próxima sequência, sim, vai ser normal, né? A gente vai fazer aqui 2 pontos altos pegando pela frente mesmo, porque aí a gente já tá aqui na sequência que não é do início, né? Que a gente tem que subir correntinha. Então, aqui eu pego, faço um, ponto alto pegando pela frente e mais um por cima. Aí, já passo pro lado, fazendo mais um. Separado por 3 correntinhas. E mais o outro aqui também no mesmo lugar. E mais 2 no terceiro ponto aqui. Então, essa é a sequência. A gente vai seguindo assim até dar a volta toda. Então, tô terminando aqui, fazendo os 2 últimos pontos altos, pegando pela frente. 2 correntinhas. Um ponto baixo aqui no meio. 2 correntinhas. E aí, a gente vai prender aqui em cima, ó, onde foi, não eram pontos altos fechados juntos, né? Então, a gente vai prender aqui nessa terceira correntinha aqui, ó. Na parte de cima aqui, tá? Com baixíssimo. Daí ela fica assim, meio separadinha aqui, mas depois a gente vai fazer outro ponto alto aí aqui junto. Tá bom? Então, essa foi a nossa quinta volta. Então, vamos pra próxima. Bom, então na sexta volta, a gente vai continuar com muitos pontos altos pegando pela frente aqui. Aqui na quinta volta, a gente tá com 6 pontos altos, certo? Aqui. Então, agora a gente vai fazer. No primeiro ponto alto, que esse que é o que tá escondidinho aqui atrás, a gente vai fazer um ponto alto pegando pela frente. Depois, no do lado, a gente vai fazer 2 pontos altos juntos pegando pela frente. Aí, onde tem o V, aqui, no primeiro ponto alto aqui da esquerda, a gente vai, da direita, aliás, a gente vai fazer um ponto alto pegando pela frente, aí 3 correntinhas. Aí, dentro do V, nós vamos fazer só 2 pontos altos simples. 3 correntinhas. Aí, aqui, mais um ponto alto pegando pela frente, aí 2 pontos altos fechados juntos pegando pela frente, e por último, mais um ponto alto pegando pela frente. E aí, separa tudo isso com 3 correntinhas para recomeçar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o primeiro de novo com aquele ponto baixo, tá? Para ele não ficar... Aqui é diferente, né? Aqui eram 2 em cima do mesmo e aqui vai ser só um. Então, eu vou fazer, ó, sem laçar, passo a agulha aqui por trás. Faço aqui um baixo, que aí ficou aqui pegando pela frente. E aí, subo as 3 correntinhas. Aí, no do lado, fica até um nozinho aqui aparecendo, né? Mas depois ele dá esse efeito aqui de pegando pela frente, tá? No do lado são 2 pontos altos, agora fechando junto. Então, laço, passo aqui minha agulha por trás, puxo a linha, laço, tiro 2 alcinhas, mas não fecho. Aí, de novo, no mesmo ponto, passo pela frente de novo, aí laço e fecho tudo. Daí, no próximo, que é o do V, né? Um ponto alto, pegando pela frente. Então, laço, passo por trás, aí faço 3 correntinhas para separar. Aí, aqui dentro desse espaço que a gente tem de 3 correntinhas, 2 pontos altos normais, um ao lado do outro.
E aqui, continuando, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então, 3 correntinhas, um ponto alto só, pegando pela frente. Daí aqui, 2 pontos altos, fechados juntos, pegando pela frente. Então, laço, mas não fecho de uma vez. Laço, vou fazer mais um ponto alto para laçar aqui e fechar tudo. E aí, no último ponto alto aqui de baixo, mais um pegando pela frente. Aí, só um. E as 3 correntinhas para separar e recomeçar. Aí, laço. Aí, ele tá aqui escondidinho aqui atrás, ó. É esse aqui que é o primeiro, tá? Então, aqui um só. No ponto aqui do meio, são 2 fechados juntos. Terceiro, só um. Aí, separa com as 3 correntinhas. Faz os 2 pontos altos aqui no meio. Separa com as 3 correntinhas. E aí, faz a sequência espelhada aqui na outra parte. Então, um ponto alto, pegando pela frente, 2 fechados juntos. E o último aqui sozinho. E aí, 3 correntinhas, e essa é a sequência que a gente vai fazer até dar a volta toda. Então, aqui fiz minhas 3 últimas correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo aqui na parte de cima desse primeiro ponto alto que a gente fez aqui, né? Que era o ponto baixo, pegando pela frente as 3 correntinhas. Então, venho aqui em cima, nessa terceira correntinha, para fazer meu ponto baixíssimo. Então, essa foi a nossa 6ª volta. E na 7ª volta, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai subir aqui novamente o ponto alto pegando pela frente, nessa sequência aqui, né, que a gente tá fazendo. Então, mais um ponto alto pegando pela frente aqui. Em cima dos 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, a gente vai fazer de novo 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente. E aqui no terceiro, mais um ponto alto pegando pela frente. Então, aqui a gente vai manter a mesma sequência, tá? Aqui tinha um ponto alto pegando pela frente, continua. Aqui 2, continuam 2, mais um aqui nesse terceiro aqui, mais perto do meio. Aí, a gente vai fazer 3 correntinhas. E aí, são 3 pontos altos de novo. Nós vamos fazer um ponto alto em cima do que já tem aqui. O segundo nós vamos fazer no meio, aqui no meio dos dois, e o terceiro em cima do outro, tá? Aí, 3 correntinhas e vamos repetir da mesma forma aqui do outro lado. Então, onde tinha um ponto alto pegando pela frente, mais um, onde tinha 2 fechados juntos de novo, e aqui novamente também. E aqui não tem separação, tá? Quando a gente fechar a sequência, a gente vai passar direto para a próxima aqui, fazendo o outro ponto alto pegando pela frente. Mas não é ponto alto fechado junto aqui, tá? Não daria muita diferença no resultado final, mas pelo gráfico eles são separados. Um aqui e o outro aqui, que só vão ficar pertinho aqui um do outro. Então, vamos começar. Então, vou fazer de novo aqui o ponto baixo, tá? Porque, olha, se nessa sequência não tivesse fazendo nenhum ponto baixo pegando pela frente, a gente já tá com uma sequência lisa aqui, né? Porque esse já não teria, o de cima também não, nem o próximo, então eu tô fazendo para manter esse altinho aqui, esse relevo. Então, aqui, ponto baixo, pegando pela frente, subo 3 correntinhas. Daí, 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente. E aqui ao lado, mais um ponto alto, pegando pela frente. Agora, 3 correntinhas. E agora, esses 3 pontos altos aqui em cima de 2. Então, a gente faz aqui, ponto sobre ponto.
um no meio, aqui dentro, entre os dois, e mais um ponto sobre ponto. Aqui tem que achar aqui, ó, a parte de cima dele para fazer no lugar certo, tá? Então, fica assim, 3 correntinhas, e aí aqui a gente repete do outro lado. O ponto alto, pegando pela frente, 2 fechados juntos, aqui. Laço, não tiro, né? Venho de novo. Agora laço, tiro tudo. E mais um aqui em cima do último da sequência de baixo. Fecho ele e já passo aqui pro lado. Então, já laço e já venho pro meu primeiro ponto alto, pegando pela frente aqui, ó. Então, eles vão ficar assim, ó, um do ladinho do outro, tá? Aí, aqui, 2 fechados juntos. E mais um ao lado. E assim a gente vai seguindo, como na sequência anterior. Então, tô terminando aqui, falta um último ponto alto pegando pela frente aqui nessa sequência. E aqui a gente já vai fechar direto, tá? Então, eu venho aqui na terceira correntinha, que era desse meu primeiro ponto alto, né? Ponto baixo com 3 correntinhas e fecho com baixíssimo aqui. E assim, terminamos mais uma volta. Então, na oitava volta, a gente vai trabalhar só com ponto baixo e correntinha. O primeiro ponto baixo vai ser aqui nesse ponto alto, tá? Em cima dele, desse terceiro ponto alto aqui dessa sequência. Então, primeiro ponto baixo aqui, em cima desse, mais 4 pontos baixos no espaço de correntinhas. Então, aqui totalizando 5 pontos baixos, aí 3 correntinhas aqui em cima desses pontos altos, e aqui mesma coisa. 4 pontos baixos e um em cima desse ponto alto, totalizando 5 pontos baixos. E para eu cair aqui do outro lado, uma separação de 8 correntinhas. Aí já venho aqui pro lugar para recomeçar, tá? Que é esse ponto alto aqui, o terceiro dessa sequência. Então, vou mostrar aqui, que na prática fica melhor. Eu vou ter que andar com baixíssimo, né? Que a gente fechou aqui na volta anterior, juntando esses dois pontos. E o primeiro ponto baixo é aqui. Então, eu tenho que fazer um baixíssimo aqui nesse do meio. Mas, depois eu já consigo vir direto com o baixo, com o meu primeiro baixo aqui. Então, já venho pro meu primeiro ponto baixo, faço mais 4 em cima das correntinhas. Aí, 3 correntinhas de separação em cima dos pontos altos aqui. Aí, aqui já volto para os meus 4 pontos baixos. E o quinto em cima do ponto alto, aqui desse primeiro ponto alto, tá? E aí, para eu cair aqui do outro lado, faço a separação com 8 correntinhas. E aí, já venho direto no primeiro, nesse ponto alto aqui, que é onde vai ter o primeiro ponto baixo. E aí, recomeço tudo. Então, um ponto baixo aqui, mais 4 no espaço, mais as 3 correntinhas e vou seguindo assim até dar a volta inteira nessa sequência. Então, finalizando a oitava volta, já tô com as minhas últimas 8 correntinhas e venho fechar com baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo dessa primeira sequência aqui que a gente fez, tá? Agora, na nona volta, a gente vai fazer o seguinte: são 3 pontos baixos aqui em cima, uma correntinha, daí mais 3 pontos baixos aqui, 2 correntinhas, 11 pontos altos aqui dentro e mais 2 correntinhas e a gente recomeça. Então, vamos ver onde que a gente vai fazer esses pontos baixos aqui. Aqui a gente tá com 5 pontos baixos, certo? A gente vai fazer os
3 pontos baixos, dois aqui nos últimos pontos que a gente tinha da sequência de pontos baixos e um dentro dessa correntinha. Então, a gente vai caminhar, primeira coisa, para o lugar certo. Então, aqui, um baixíssimo no ponto baixo do lado aqui, mais um. E aí a gente já tá no lugar certo, porque agora a gente já tá a 2 pontos aqui, né, do final, nos dois últimos. Então, a gente vai fazer um baixo em cima desse próximo, mais um do lado. E o terceiro vai ser dentro daquele espaço de 3 correntinhas que a gente tinha. Aí, uma correntinha. E o outro próximo, né, que vai fazer igual do outro lado, é o primeiro aqui, em cima da correntinha, e os outros dois aqui, nos primeiros 2 pontos baixos aqui que a gente tem mais próximos, né, aqui dessa sequência, tá? Então, fica assim, aí a gente vai fazer 2 correntinhas. E aí, a gente vai fazer os 11 pontos altos aqui dentro desse espaço. Então, aqui os 11 pontos altos, aí 2 correntinhas, e aí a gente já vem para o lugar certo aqui, né? Que eram esses 2 primeiros pontos baixos aqui, mais perto das 3 correntinhas, que é onde a gente vai fazer os pontos baixos. Então, um aqui no segundo, o outro aqui no primeiro, o outro em cima das correntinhas da volta de baixo, aí a única correntinha, mais um ponto baixo aqui em cima das correntinhas e os dois em cima dos pontos baixos da volta de baixo. Aí as 2 correntinhas e recomeço fazendo os pontos altos aqui, tá? Então, essa é a próxima volta. Então, finalizando essa volta, fazer as 2 últimas correntinhas e vou fechar no primeiro ponto baixo que a gente fez. Ó, aqui tá aquela correntinha única que a gente fez e os 3 primeiros pontos baixos estão aqui, ó. Então, eu vou fechar nesse primeiro ponto aqui. Faço um baixíssimo no primeiro ponto baixo. Então, essa volta tá pronta também. Agora, na próxima volta, que é a 10ª, a gente vai fazer o seguinte: dentro desse espaço aqui de uma correntinha que a gente ficou, nós vamos fazer 3 pontos altos, separados por 3 correntinhas aqui, para vir para essa parte e fazer 11 pontos altos, agora pegando por trás e separados por uma correntinha. Aí, 3 correntinhas e recomeço com os 3 pontos altos aqui. Então, para iniciar nesse ponto aqui, que é onde tem uma correntinha, a gente vai com os baixíssimos até lá. Então, 2 baixíssimos, vou até fazer já um outro baixíssimo aqui dentro, porque assim eu já subo bem no lugar certinho, tá? Vou subir 3 correntinhas como primeiro ponto alto. E aí, fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar aqui. Aí, as 3 correntinhas e vou fazer os 11 pontos altos pegando por trás agora aqui. Então, ponto alto pegando por trás, a gente laça a agulha. E aí, a gente vem, ó, coloca a agulha de trás pra frente do ponto e volta lá pra trás. Puxa essa linha aqui pra frente e sobe ela pra fazer o ponto alto. Aí, no caso aqui, tem uma correntinha de separação. Então, laço, venho no segundo aqui, ó, de trás pra frente. Entro, né? Venho de trás pra frente, volto lá pra trás, puxo essa linha pra fazer o ponto alto, tá? Então, um em cada ponto da carreira de baixo e separado por uma correntinha. Então, aqui o último ponto alto, pegando por trás.
Aí agora eu vou fazer 3 correntinhas e já vou de novo pros 3 pontos altos aqui nesse espaço de uma correntinha que tinha ficado aqui, ó. Então, 3 pontos altos aqui, separo por 3 correntinhas. E aí, recomeço com os pontos altos pegando por trás. E aí, a gente vai dar a volta toda dessa forma. Então, tô terminando aqui a 10ª volta, vou fazer as 3 últimas correntinhas e vou fechar aqui na parte de cima desse ponto alto aqui que a gente começou, né? Então, faço baixíssimo aqui. E essa foi a 10ª volta. Agora, aqui na 11ª volta, a gente vai fazer um ponto baixo aqui no meio, no ponto alto central desses 3 pontos altos, 3 correntinhas, daí a gente vai fazer em cima dos pontos altos pegando por trás, pontos altos pegando pela frente, também separados com uma correntinha. Aí, as 3 correntinhas no final, prendendo com o ponto baixo do meio aqui no ponto alto do meio, tá? Então, aqui para começar, a gente tá no primeiro ponto alto, a gente tem que começar no segundo, fazendo esse ponto baixo em cima dele aqui. Eu já consigo até vir direto, ó, em cima desse segundo ponto e fazer o baixo aqui, tá? Aí, eu vou fazer 3 correntinhas e os pontos altos pegando pela frente aqui em cima. Então, laço, e agora eu vou passar minha agulha assim, ó, de forma que o ponto fique pela frente, né? Que esse aqui é o ponto alto pegando pela frente. Então, laço e fecho aqui o ponto alto, tá? Uma correntinha de separação. Então, laço e vou pro segundo. Então, aqui voltamos aos pontos altos pegando pela frente. Aí, eu vou fazer um em cada um aqui desses 11 pontos, separados por uma correntinha. Então, agora o último ponto alto aqui, pegando pela frente. Aí, faço as 3 correntinhas. O ponto baixo no ponto alto do meio aqui. E 3 correntinhas para recomeçar os pontos altos pegando pela frente aqui, tá? E aí, vamos seguindo assim. Então, aqui terminei meus pontos altos, pegando pela frente, vou fazer as 3 últimas correntinhas e fechar com baixíssimo aqui no ponto baixo, né? Que é onde a gente começou. Então, tá feita aqui nossa 11ª volta. Aqui na 12ª volta, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai intercalar 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente aqui no primeiro, e no do lado a gente vai fazer um ponto alto simples, nem pegando por trás, nem pela frente, tá? Um ponto sobre o ponto aqui de baixo. Aí depois, de novo, 2 pontos altos juntos pegando pela frente e vamos intercalando com um simples aqui. E cada um separado por uma correntinha. E quando chegar aqui no último, que vai ser os 2 pontos altos juntos pegando pela frente, a gente não tem nenhuma divisão aqui, a gente já passa direto pro próximo, que também são 2 pontos altos juntos pegando pela frente, que é o começo da sequência, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer os baixíssimos aqui em cima dessas correntinhas para poder chegar no primeiro ponto alto aqui, tá? Eu vou fazer um baixíssimo em cima do próprio ponto, para subir aqui, como a gente vai fazer 2 pontos altos juntos, é o mesmo caso daqui de baixo, que a gente fez um na frente do outro,
Então, primeiro, a gente pode só subir as correntinhas. Aqui no caso, fechando junto, a gente pode subir até só 2 correntinhas. Aí eu laço, e aí sim eu pego aqui pela frente. E a gente já tem aquele efeito que a gente precisa aqui do ponto, tá? Aí uma correntinha, o próximo é um ponto simples, ponto sobre ponto aqui, e a correntinha de separação. No seguinte, aí sim são 2 fechados juntos e pegando pela frente. Então, laço, tiro 2, pego de novo pela frente, laço, tirou tudo. Aí uma correntinha e um simples. Uma correntinha, mais 2 pontos altos juntos. Então, o primeiro, laço de novo, o segundo, e aí tiro tudo, tá? Então, a gente vai aqui intercalando assim. Então, aqui no final, o último fechado junto, pegando pela frente, daí não tem separação, laço, e já venho direto aqui pro primeiro da sequência seguinte. Então, laço, tiro 2, pegando pela frente de novo, laço, tiro tudo, né? E aí tá aqui. Vai ficar assim. Aí, uma correntinha e recomeço aqui com ponto simples, 2 fechados juntos e assim vai. Então, finalizando aqui os 2 últimos pontos altos juntos, pegando pela frente. E aí, já vou fechar direto nesse aqui, ó, que é nessa parte de cima desse primeiro ponto alto, que era igual, né, também, fechando junto, 2 pontos altos juntos. E pegando pela frente, tá? Então, ficou assim. Agora, a 13ª volta do gráfico eu não vou fazer. Eu vou fazer uma outra com pontos baixos para já preparar para a colocação no aro e fazer um bico aqui no meio, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer pontos baixos em cima aqui, ponto sobre ponto e no meio, tá? Então, um em cima do ponto e um no espaço da correntinha. Quando chegar no central aqui, porque como são 11, tem o central, né, que é o sexto aqui. Aí, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo, tudo dentro dele. E aí, sigo até aqui e aqui eu faço um ponto baixo, pegando pela frente para juntar mais esses 2 pontos aqui. Então, vamos ver na prática aqui como é que vai ficar. Ó, como o primeiro ponto baixo, eu vou subir só uma correntinha aqui, que fica mais fácil. E aí, venho pro espaço, fazendo mais um ponto baixo. Ponto sobre ponto, no espaço mais um. Ponto sobre ponto, no espaço mais um. Ponto sobre ponto. Até chegar aqui no ponto central. Aqui no meio mais um. Ó, aqui já é o sexto ponto, tá? 2, 4, 5. Esse já é o sexto ponto, que é o do meio. Então, em cima dele, a gente faz um ponto baixo, 2 correntinhas, mais um ponto baixo. E sigo agora, ó, faço outro aqui no espaço e outro em cima. Sigo igual do outro lado. Um aqui no último. Aí, vou fazer um aqui nesse espaço, ó, de correntinha que tinha também. E aqui, ó, pra fazer esse ponto baixo pegando pela frente, eu só passo a agulha aqui por trás dos dois, tá? Desses dois aqui, que ficaram próximos um do outro, e faço esse baixo pegando pela frente, tá? Ele vai dar uma juntada aqui nos dois. Aí, aqui, recomeço no espaço de correntinha. Outro ponto sobre ponto. Então, é só isso, tá? A gente vai seguindo assim, até completar a volta toda, ó, e a gente vai ficando com esse biquinho aqui,
Que aí na hora de amarrar, já facilita, né? Porque já tem uma pontinha aqui pronta pra gente colocar no aro. Tá bom? Então, vamos seguir assim até completar essa volta. Então, aqui pra finalizar, eu vou fechar com baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, onde a gente começou essa volta. Aí, vamos cortar aqui. Aqui eu vou puxar, tá? Não vou fazer aquele nozinho, não. Vou fazer aquele ponto que fica mais bem acabado. Então, aqui, ó, eu pulo o primeiro ponto imediatamente depois aqui e vou pro próximo. E aí, volto aqui no mesmo lugar. E aí, venho aqui atrás e faço o fechamento aqui, dou um nozinho. Vai ficar mais certinho, tá? Nessa outra mandala aqui até eu não tinha feito isso, ó. Então, ficou um ponto meio sobressalente aqui, sabe? Assim acaba ficando melhor. Esse fio aqui que sobrou, a gente já pode até esconder ele, que a gente não tem quase nenhum fio aqui nessa mandala, porque a gente não trocou de cor, né? Então, a gente já pode passar ele aqui por dentro. Cortar. E esse outro aqui também, ó, a gente dá mais uma puxadinha, ver se tá tudo ok aqui, né? Ele não vai fechar completamente mesmo, porque eram muitos pontos aqui no começo da primeira volta. Então, a gente só vem aqui também, dá um nozinho. E aí, a gente passa por dentro aqui. E aí, vou cortar. E aí, tá pronta a nossa mandala. A gente vai dar uma esticada nela aqui, uma blocada. Ela parece que ficou até menor do que a outra aqui. Vamos ver na hora que a gente esticar se ela vai chegar quase desse tamanho também, tá bom? Então, estou fazendo aqui a blocagem agora, que é esticar essas pontinhas numa superfície onde você consiga prender. Eu coloquei aqui no meu sofá e vou deixar um tempo aqui para ela ficar bem estabilizada, mais esticadinha. Como ela tem muitos esses pontos pegando pela frente e por trás, ela acaba ficando mais repuxada, né? Então, a gente estica até para acertar melhor o tamanho do aro, tá bom? Então, deixa um tempo aí, algumas horas, e depois a gente volta para ver que tamanho de aro que a gente vai usar. Bom, gente, então tô aqui já com a mandala blocada, esticada. Eu acabei pegando o aro do mesmo tamanho do outro, com 30 centímetros. Eu tô aqui com as contas, né, essas bolinhas que eu vou colocar. Então, a gente tem que calcular a medida já contando com elas, né? Então, se eu fosse amarrar direto no aro, seria um aro um pouquinho menor, 1 centímetro menor, aqui já daria. Agora aqui, ó, se você esticar com as bolinhas, ele já chega praticamente, tá vendo? Eu gosto sempre de deixar a mandala bem esticada, então eu vou usar esse aqui mesmo. Então aqui, ó, o que a gente tem que fazer a gente vai usar um pedaço de linha, né? Eu vou usar a agulha de tapeceiro para me ajudar. E a gente vai usar os bicos aqui que a gente fez com 2 correntinhas. Então, o que a gente vai fazer aqui é deixar a mandala no avesso e trazer as duas pontas desse fio em direção à mandala para a gente poder amarrar nessa parte aqui, esconder os fios nos pontos baixos. Então, a gente vai passar as duas pontinhas por dentro da bolinha com a agulha. E aí, depois a gente já vai amarrar direto nessas duas correntinhas do bico. E aí, depois eu vou esconder essas pontas aqui nos pontos baixos, aí fica fácil, né? Porque a gente já tem esses pontos baixos aqui, fica bem fácil de esconder. Por isso que eu gosto de, às vezes, fazer esses arremates no final, assim, também, porque facilita a amarração também na hora de esconder os fios. Então, a gente vai fazer isso a volta toda.
Gosto de prender as pontas opostas primeiro. Ó, então amarrei aqui as 8 pontas, a gente sempre dá uma ajeitada aqui, porque às vezes elas ficam meio tortinhas. Então a gente arruma pra ficar bem simétrico. Agora a gente já tá com os fios aqui no lugarzinho aqui onde a gente vai fazer o arremate. Então é só pegar a agulha, levar um fio pra cada lado. Aqui por dentro desses pontos baixos que a gente fez na última volta. Aí já fica bem escondido aqui dentro, tá? Então, amarrei aqui as 8 pontas. Agora eu vou cortar essas linhas que sobraram aqui. Gente, então tá aqui a mandala finalizada. Ela é uma peça pequena, mas ela é bem charmosa. E essas bolinhas aqui, as contas, também dão um toque especial na peça. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo. Eu agradeço por vocês estarem por aqui. Me sigam também no Instagram, se puderem, tá bom? Para ver mais novidades. E até a próxima. Um beijo.